Te rendemos graças porque és Deus presente. Está escrito na tua palavra: por onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estará. Pai, cremos na tua presença, cremos na existência do teu Espírito Santo, cremos na pessoa do Espírito Santo. Seja ele nessa noite real, seja ele nessa noite tangível, seja ele nesta noite apalpável. Querido Espírito Santo, inspiraste aos homens as sagradas Escrituras. Nós precisamos de Ti para entendermos as sagradas Escrituras. Nós precisamos de Ti para abrirmos a Bíblia. Podemos abri-la, mas se o Espírito Santo não abri-la para nós, nada nós entenderemos. Ilumina o nosso entendimento, desvenda nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ensina-nos a Tua palavra. Precisamos desaprender, precisamos reaprender e precisamos aprender. Eis-nos aqui nessa noite na Tua olaria, o espaço em que a Tua mão está em movimento, que a mesma se mova nesta manhã para moldar o nosso ser e nos aperfeiçoar segundo o Teu querer, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Amém. E é uma noite que você vai dizer: valeu a pena. Aleluia. Quando digo dizer valeu a pena, não estou a dizer para deixar cair uma profecia. Pode até existir isso, mas valeu a pena porque alguma coisa Deus tem para ti. Amém? Tenha bondade de sentar-se, por gentileza. E assim que você está sentado, eu quero que você abra a tua boca e comece a falar comigo o que nós estamos a aprender ao longo desses dias. Você está sentado e ao mesmo tempo está a falar para mim o que nós estamos a aprender ao longo desses dias. Não entendi. Posso dar microfone? Falem bem. Estamos a falar sobre o quê? A pessoa do... No primeiro dia falamos sobre o quê? Volto à pergunta, acho que os irmãos estão um pouco distraídos. No primeiro dia falamos a respeito de quê? Falamos de quê? Quem é o Espírito Santo? Concordam? Só tem uma aluna nessa faculdade? Sim, esse é o tema central. Estamos a falar a apresentação à pessoa do Espírito Santo. Todos vocês reprovaram na primeira pergunta. Falharam. Não é a pessoa do Espírito Santo, é a apresentação ou introdução à pessoa do Espírito Santo. O que o pastor está fazendo, está a apresentar a igreja, está a introduzir a igreja à pessoa do Espírito Santo, para conhecermos essa pessoa, ok? É um bom cortado, a pessoa do Espírito Santo, bom cortado. Primeira terça-feira falamos sobre o quê? O tema central é essa, a apresentação da pessoa do Espírito Santo. Na primeira terça-feira falamos sobre o quê? Nem calculamos nos nossos cadernos, bloco de apontamento. Não entendi? Não percebi? Eu estou à procura de onde está saindo essa voz. O símbolo do Espírito Santo. Ok. Sim. Meus estudantes da faculdade chamada Cenáculo da Salvação, Olaria de Deus, o lugar que a mão de Deus se move. Na primeira terça-feira falamos de quê? Deixa eu ver a data. 2 de... É só a minha aluna, a Luísa. Pode falar, pode dar o ponto. Falamos de quê? Primeira terça? Quem é o Espírito? É mesmo isso que nós falamos. Até nas vossas cápsulas não falamos de quem é o Espírito Santo. Agora vem a pergunta: quem é o Espírito Santo? Assim, vou ficar
E se é para ficar com ela, eu vou estar a dar aula em off. E os irmãos vêm só mesmo, sai, cai, receba. E ela no gabinete começa a ter aula comigo. Pode ser? Pode ser? Não, pastor. Não. Tá bom. Vamos pular. No segundo dia, que foi numa quinta-feira, falamos sobre o quê? Pode responder, Luiz. Ela disse personalidade do Espírito Santo. Falamos sobre o quê na quinta-feira, que foi o segundo dia? Unbelievable. Inacreditável. Eu vos dei matéria. E se vocês se lembram, eu falei que o que eu estou a vos dar, acho que é melhor não só dar. Eu só falar, terminar, eu ainda caio aqui no púlpito e a minha esposa me perde. Não pode. Me fala mesmo. Se eu não falar, a graça do nosso Senhor Jesus põe no ferro tudo acabou. No segundo dia, tirando a Luísa, falamos de que ela disse a personalidade do Espírito Santo. Irmãos, segundo dia, foi dia que minha filha diz a data. Então, se é dia 4, fala. Se consegue falar o dia, fala. Nesse dia 4, falamos de quê? A personalidade do Espírito Santo foi dia quê? Falamos lá quê? Não entendi. E o que é? Sem você ler, pode dizer que é Espírito Santo. Sim, mas é uma entidade, não é uma divindade. É entidade ou divindade? Okay. Mas falamos mais ainda sobre isso. Aquilo foi a parte introdutória, que é uma divindade. Okay. Não entidade. Mas, come on, vamos lá, mas daqui que a igreja está para a sua gosta, receba! E se você gostar, receba, vou gostar cada sua, receba. Hoje é o último dia a falar do Espírito Santo, ponto final, e começam só já a receber. Amém? E o resto dos cultos vão vir cheio de emoção, derrubar todo mundo tem que rebolar no chão, todos garantidos, todo mundo, em todos os cultos, começando do diácono até o protocolo lá, todo mundo vai voltar com roupa suja. Vai ser uma fila que um por um receba, caiu, rebolou. Naquele dia ninguém vai pegar ninguém. Tem unção para isso, para deixar cair. Ok. Ana Luísa, mandou. Terceiro dia, falamos sobre o quê? Títulos e símbolos do Espírito Santo. Ok. Muito bem. Você já está aprovada, já é licenciada. Título e símbolo do Espírito. Qual é um dos títulos ou nome do Espírito Santo? Espírito de Deus. Aqui já deixa já. Qual é o outro? Quem for, estou triste contigo. Você também me ajuda? Diga. Espírito Santo. Espírito da verdade. Quem falou Consolador lá no fundo? Está se esconder? Ok. E falamos dos títulos e quê? Símbolo. O símbolo nós concluímos na quinta passada, porque na terça passada falamos apenas sobre 2 símbolos. Quais são os símbolos do Espírito Santo? Então o Espírito Santo é água, o Espírito Santo é azeite, o Espírito Santo é pomba, o Espírito Santo é fogo. Por que ele não é pomba, nem água, nem azeite, nem fogo? Por quê? Simplesmente símbolos que lhe representam. Quero mais, vamos falar. Minha esposa vai me ralhar em casa, vai dizer isso. Não dorme,
acha que você está ensinando? Está onde? Pode me avaliar. Vou dormir agora. Não, é sério, irmãos. Que adianta eu, vosso pastor, perder minhas noites, preparar a matéria para ensinar a igreja? E os irmãos não estão a absorver o que estamos ensinando. Deixa-lhe ser honesto, por causa da tristeza. Não sei o que é dormir 5 horas de tempo. Eu não sei. Você está com 7, 8 horas, mas eu não sei o que é. Eu já ando com sono no carro, eu já ando com sono na rua, eu já ando com sono. Por isso eu quando encontro um canto, você está a conversar comigo, se a tua conversa for daquela, eu começo a cabecear. Se a tua conversa não me anima, eu cabeceio. Então isso me deixa triste. Mídia, as matérias sobre o Espírito Santo já colocaram todas no Facebook? Não, no WhatsApp, no YouTube? Nenhum ainda. E não coloquem mesmo. Não coloquem. Vamos dar todas elas. Tá bom? Amém. Essa pode gravar assim com a minha angústia, mas não coloquem. Amém? Amém. Agora tem que ser o que fala mais hoje. Meu Jesus dos céus. Ok, vamos lá. Quem tem Espírito Santo dentre nós aqui? Quem tem o Espírito Santo? Amém. Quem está dizendo aí? Quem tem o Espírito Santo? Vamos levantar a mão. Não é levantar de quichiquina, de levantar mesmo. Todos nós, quem tem o Espírito Santo está aqui, levante a mão. Na quinta-feira dávamos assim uns. Eu quero ver, mantém mesmo quem tem o Espírito Santo à mão, mantém, eu quero ver, quero contar. Não tenha vergonha. Ok. Pastor, não tem Espírito Santo? Eu disse, quem tem levanta. Ok, obrigado. Quem não tem Espírito Santo, levante a mão. Ok. Obrigado. Pode baixar. Quem não sabe isso aí de ter Espírito Santo, levante a mão. Ok. Obrigado. Obrigado a vocês dois pela vossa sinceridade. O irmão Simão não sabe o que é ter Espírito Santo. Obrigado pela tua sinceridade. Evangelismo está em falta. A irmã já é batizada? Ainda? A irmã já é salva? Já é salva? Ok. Os irmãos que disseram que têm Espírito Santo vão me responder a lutar. Eu quero vocês a lutar. Eu. Vão responder em coro. O que te dá garantia de que você tem o Espírito Santo? Qual é a garantia de que o Espírito Santo... Não é para levantar a mão, é para responder mesmo. Ok, já tem uma mão, mas não fala. Qual é a garantia de que o Espírito Santo está em mim? Quem quer responder? Só tem duas mãos, o irmão Raul, o irmão Jesus, o irmão Custódio. Veio hoje, que bom. A irmã Viana Teresa. E não sabe, o nosso grande problema é esse. Eu tenho um vizinho da PJ, meu vizinho de porta, e existe algo que me chama a atenção nos TJ. Eu acho que vou aplicar isso aqui.
Às vezes usar a pedagogia dos outros nos ajuda. Sabe TJ, para se tornar publicador, você passa num processo. Em outras palavras, para se tornar cooperador, há um processo que você passa de ensino. Você tem que comer a palavra. Nós mesmo aqui, conforme estamos, se nos cruzarmos com o TJ que mandar parar, você não para. Verdade. Você não vai parar. Não, eu não estou com pressa. Sabe por que você não para? Não é com pressa. É que você não tem base. O TJ te evangeliza. Verdade. Ele te convence. E você vira TJ, se converte. Por quê? Porque eles assentam para terem o que nós chamaríamos discipulado, ensino. E tem que conhecer, de acordo com a Bíblia deles, o ABC. Infelizmente, nós não queremos conhecer, mas queremos já aparecer. Palha. E nós não queremos aprender com Deus. As coisas de Deus, mano, não é só unção. A Bíblia não tem só unção, deixar cair. A Bíblia não tem só demônio, sai, expulsar. A Bíblia não tem só me dá, não. É um pacote completo. É cabeça, tronco, membros, pés. Precisamos conhecer Deus e prosseguir conhecê-lo. Está em que livro? Oséias, capítulo quê? Já falamos isso durante 3 meses aqui, era um texto básico. Você precisa conhecer. Fui na igreja, é como ir para a escola. Quando eu vou para a escola, vou ter matéria. Quando eu saio da escola, eu tenho que rever na matéria. E, se necessário, pesquisar. Estamos em sintonia. Já vos disse, comigo aqui é escola. Enquanto Deus me mantém aqui é escola. E o que nos faz, nos torna maduro espiritual. Você não pode andar com muletas, não pode ser crente com muletas. Você tem que ser crente que anda com os pés. E irmão, se lembra aquela mensagem? Levantar não é andar, mas para andar é preciso levantar. Lembra Atos dos Apóstolos que pregamos aqui? Que Pedro disse: olha para nós, ouro e prata não temos, o que tem em nome de Jesus, levanta-te. Levantar não é andar, porque há quem levanta mas não anda, e há quem nem consegue levantar, porque o tornozelo não consegue ficar rígido, é fácil. E a caminhada com Deus é um processo de que todos os dias eu preciso aprender alguma coisa. Amém. Quando eu venho num culto de terça, quando eu vou voltar no culto de quinta, o que eu recebi na terça até quinta, já marquei um passo. O que eu recebo na quinta-feira até domingo já é um passo. O que eu recebo no domingo até na terça é um passo, é uma caminhada. É desta forma que eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu ando e cresço, eu recebo, eu leio, eu entendo, eu oro, eu medito, e aí Deus age. Esse é o motivo que nós vemos pessoas que estão na igreja há 10 anos, nunca se converteram. Está na igreja há 5, 3 anos. Tudo que ele sabe é aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Até os textos bíblicos que ele mal cita, ele nunca leu. Ele as memorizou ouvindo o moderador aqui em frente a falar, ouvindo o pastor aqui em frente a falar. E ele também fala. Quem nunca cresceu assim? Eu também comecei assim. Amém? E muitos textos citamos bem mal, porque quem a citou interpretou mal. E também nós caímos no erro, continuamos no mesmo erro. Quantos nós dissemos, o diabo não vem senão matar, roubar e destruir? Não é verdade? João 10, mas lá não tem lá diabo, aqui não fala do diabo. Todos nós, eu também tive que aprender. Mas por quê? Porque ouvimos alguém falou, o diabo vem senão para roubar, matar e
destruir. Ministério tríplice do diabo, roubar, matar e destruir. Na verdade, o diabo rouba, mata e destrói, mas aquela Bíblia, o contexto de João 10 não fala do diabo. Oh, pretexto. Ok. A garantia então de que você tem Espírito Santo. Eu não esqueci, está a fazer tempo para vocês pensarem. Está a pensar, esqueci. Não, quero os outros também levantarem a mão. Ok. Deixa fazer virar um pouco a pergunta. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Com evidência em língua. Quantos? Levantem as mãos. Eu estou a querer dizer os que falam em línguas estranhas. Ainda não falas? Fala? Eu quero que os falam em língua levantem as mãos. Levantem assim para eu poder contar. Lá atrás tinha o irmão Neguito que fala em língua estranha. Irmã Tana não fala em língua estranha ainda. Diácono, temos a tua mulher não fala em língua estranha. Ainda? Você não é batizado com o Espírito Santo? Fala sério. Então tens que desejar. Porque a próxima semana, se o Espírito Santo trabalhar no meu coração, volto a ensinar que já é para falar sobre, na verdade, falar batendo com o Espírito Santo, que queria falar na quinta, não sei se vai a tempo, e na outra terça e quinta falar sobre a intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo, para depois domingo, dia 28, que é domingo do Pentecoste, a gente orar para o batismo do Espírito Santo para aqueles que não são. O alvo principal, já vos disse, é a comunhão com o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Mas nós precisamos conhecer quem é. Os pentecostais oram muito em língua, são tão espirituais, mas não entendem nada do Espírito Santo. Repito, os pentecostais, os penteca, que falam línguas estranhas, são analfabetos nas coisas espirituais, no que tem a ver com o Espírito Santo. Mas são batizados. Falam, transpira. Quando está orando em língua, o teto só não cai por misericórdia. O vizinho reclama, mas já aguenta. Mas aquilo que ele faz, ele não sabe. Não entende. Fala do Espírito Santo, mas não sabe o que é o Espírito Santo. Não conhece a caminhada. Uma vez expliquei aqui. Eu, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu estava a ensinar quem já é batizado com o Espírito Santo sobre a matéria do Espírito Santo. Mas não era batizado com o Espírito Santo. E meu batismo com o Espírito Santo levou tempo, me frustrou tanto, até chegar no tempo de Deus. Não nos basta dizer somos pentecostais. Não basta dizer, ok, por ano tem uma data pentecostal e este ano, cada dia 28 de maio. Como você explica isso? Como você explica falar em línguas estranhas a alguém? Porque alguém vai te questionar, isso que está a falar é que, fui batizado com o Espírito Santo, então estou a falar línguas estranhas. Mas essa língua estranha é que é? A língua estranha, vamos na igreja. Alguém consegue explicar esse mistério dos que falam línguas estranhas? Você consegue explicar isso? Estou a perguntar, eu estou a falar agora, aos que falam línguas estranhas, você consegue explicar isso? Esse fenômeno? Em Gálatas fala sobre os dons e fala que é assim. E depois? É bom, mas é bom de ter. Sim, esse horário mistério é quê? Mistério é o que é? Sim, porque eu tenho que. Aquele que não entende, está de falar em língua é orar em mistério. Ele não entende. O meu filho vai me perguntar, papai, orar em mistério é que? Primeiro orar em língua, papai, orar em língua
língua é o que ele vai insistir até você chegar na linguagem que ele adequa, que ele entende. É mistério. Mistério é o que? Complicaste ainda mais. Orar é mistério. Mistério é o que? Vocês que falam em língua, então falam. Mistério é o que? Estou a beber água para esperar a responder. Arranjem da micro aí, dois. Agora que acho que a aula de hoje vai ser assim. Eu é que vou estar a apontar agora as pessoas, mas aí se prepara. Depois o irmão Benito. Depois o diabo. Ok. Diabo não entende. Ela até não fala. Diabo não entende. O nosso propósito é entendermos isso. Isso aqui, isso ali. Deixar marido que fica chateado, tem barulho no quarto, quer dormir, vai para a sala. Quando você vai para a sala, aumenta o volume. Só está bem, quer dizer, já está aguentando, vamos fazer como? Você está falando que mundo não é que mundo, que Congo não é, chinês, Nanguela não é. No fim e ao cabo, você próprio que falou, também nem entendeu o que falou, nem sabe o que falou, nem sabe o que fez, só sabe mesmo, falei em mistério. Não tem nada com o sangue de Jesus. É o teu coração e a tua cabeça. Alguém está compreendendo? Não sei se conseguem perceber o nível em que nós estamos. Não sei se os irmãos conseguem perceber quão crítico nós estamos. Ok, vamos lá ver se eu consigo nos entregar na mesma. Preparei mesmo para os irmãos, né? É só entregar. Não precisa mais responder. Agora já posso falar. Ok, vamos lá. Quantos nessa sala são salvos? Nós dependemos da salvação? Só para sair 3 amém. Vou repetir essa pergunta a vocês. Se essa não me responder, terminou o culto. Pelo menos eu quero entrar na matéria. A matéria tem a ver com isso. Somos salvos, amém? Concordamos que, digamos, 99% aqui na sala é salvo. Concordamos com isso? Amém. Glória a Deus por isso. O que é a salvação? É a primeira pergunta. E quando é que você foi salvo? O que é a salvação? Alguém sabe o que é a salvação? Quantos sabem o que é a salvação? Amém. Por favor, queiram levantar a mão. Não vamos perguntar para vocês explicarem o que é, mas se você sabe o que é a salvação, levante sua mão, pastor, eu sei o que é a salvação. Eu não vou te perguntar o que é. Se também quiser apanhar bolé, se esconder, não tem problema. Então, poucos nós sabemos o que é a salvação. Vamos fazer um programa. Toda a igreja vai para o discipulado. Toda a igreja terá a aula que temos dado aos candidatos ao batismo. E essa aula terão comigo. A pretensão era, depois de terminar este estudo, junho começarmos a falar dos dons espirituais. Não é? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dom de curar, operações de maravilha, profecia, discernimento de espírito, tudo isso. Vamos pegar isso, vamos deixar no ano 2027. A partir de junho, não terá efatá. O nosso efatá é abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Teremos nessa sala a aula que temos dado aos candidatos ao batismo. Porque aquele é o ABC da igreja. Amém? Amém?
onde falamos sobre o plano da salvação, onde nós falamos se crente pode ou não. Deixa eu me perguntar, crente pode, você pode ou não perder a tua salvação? Pode. É? Pode ou não perder? Pode. Uma vez salvo para sempre, yes? Não. Não? Irmãos que tiveram aula comigo podem responder. E eu só eles a falar já sei que esse teve aula comigo e eu teve aula comigo. Vou repetir. Pode ou não crente perder a salvação? Pode. Quem me diz pode, levanta a mão. Ok. Obrigado para amanhã também, mulher. Muito bem. Primeira terça-feira de junho, terças e quinta. Terça, o nosso efatar é abrir o coração, abrir a mente sobre as coisas básicas de Deus. Se você agarra aquilo, você voa que nem jardim. Já me sintonia? Quer dizer, vamos ter que recuar para cimentar. Ok. Hoje, se conseguirmos chegar lá, queremos falar de duas experiências sobrenaturais. Porém, duas experiências. Vamos apenas tocar numa e a outra vai ser na quinta-feira. Não se preocupa, vamos dar tudo que preparei para esse mês. Eu vou dar. Tá? Depois disso também eu já não me esforço mais, já não perco mais as minhas noites. Faço a dormir 8 horas de tempo, chego aqui, essa passagem, entrega sua aí já, mais nada. Não é isso, pastor? Amém? Amém? Amém. Oh. Não estão a concordar? Amém ou não amém? Amém. Amém. Pelo menos eu já estou no amém. Ok. Queremos olhar um pouco hoje sobre a salvação e o batismo do Espírito Santo. Amém? Por isso é que eu perguntei sobre. Levante sua mão quem não é batizado com o Espírito Santo em evidência em línguas. Em falar em língua, está irmã, está. Não, isso não é para perguntar, não tenha vergonha, não tenha medo. Batismo, eu levou anos frustrado para batizar o Espírito Santo. Queria qualquer indivíduo que me pusesse as mãos sobre ele. Levantem as mãos. Vocês querem ser batizados com o Espírito Santo? Amém. Querem falar línguas estranhas? Amém. Ok, podem baixar as mãos. A pergunta a vocês é: por que você quer falar em línguas estranhas? Ao longo desses dias que faltam, esta e a próxima, vou explicar por que você deve ser batizado com o Espírito Santo. Ok? Já estou a dizer, não falte na quinta, não falte na terça que vem, nem na quinta que vem, porque eu vou comprimir, falar sobre isso, a importância que tem. Estamos em sintonia. Eu estou a dizer que hoje vamos falar sobre a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Tanto a salvação quanto o batismo com o Espírito Santo são duas experiências sobrenaturais, ou dos eventos, dos acontecimentos sobrenaturais que envolvem o Espírito Santo. Ok? Tanto a salvação quanto o batismo do Espírito Santo são duas experiências sobrenaturais que envolvem a ação do Espírito Santo. Estamos a compreender? Desde o princípio nós estamos falando, até na quinta-feira falei, que sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há cura, não há libertação, não há milagre, não há profecia, não há palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, não há dons espirituais. Sem o Espírito Santo não existe igreja, é clube social, é cemitério, é dancing, é bar, é lugar de encontro. Sem o Espírito Santo não existe salvação. Agora, esses dois eventos, esses dois acontecimentos, a salvação e o batismo do Espírito Santo, são coisas ou são
eventos distintos. São diferentes. Uma coisa é salvação e a outra coisa é Espírito Santo. Ou melhor, batismo com o Espírito Santo. Alguém pegou? Absorvemos? Uma coisa é a salvação e a outra coisa é batismo com o Espírito Santo. Mas ambos eventos sobrenaturais envolvem a ação direta do Espírito Santo. É Espírito Santo que salva e é o Espírito Santo que entra no batismo do Espírito Santo. Ora, uma antecede a outra. Em outras palavras, uma precede a outra. Você não pode ser batizado com o Espírito Santo sem antes ser salvo. Primeiro você precisa ser salvo. Se alguém não é salvo, está a falar em línguas estranhas, pode acreditar que aquele não é o Espírito de Deus, é um outro Espírito. A pessoa não salva, ele é vulnerável, pode receber até o espírito maligno, pode até adivinhar e até pode mesmo profetizar. Lembre-se daquela moça que quando o Paulo passava dizia que estes são os homens de Deus que vos anunciam a palavra. Ouvi-lhes. Os irmãos se lembram desse texto? Na primeira, segunda, Paulo achava isso até discernir que não é do Espírito de Deus. Até chegar e repreender o espírito de adivinha que estava sobre aquela moça. Ele trouxe o problema que trouxe ele e Silas. Então isso só para te dizer, nem tudo que você vai ouvir profecia. É profecia que tem a questão é a fonte que está vindo a informação. O diabo também conhece as nossas jornadas. Hoje os quimbandeiros se tornaram pastores. Hoje as igrejas, os quimbandeiros entenderam, muita gente já não vai lá, criaram igrejas. E ele te fala tudo da tua vida, me falou tudo da minha vida. E daí, qual é a fonte? A questão não é me falar tudo, a fonte. Não, eu vi mesmo Bíblia, mas para ler a Bíblia viste quê? Viste vela. Uma antecede a outra, ou uma precede a outra. Primeiro é necessário ser salvo. Quando a regeneração, a essa transformação, você nasce de novo. Mídia, coloca João capítulo 3, vamos olhar o exemplo de Nicodemos e vamos entrar em outros versículos e eu vou tentar correr um pouquinho para ver se eu consigo mesmo entregar tudo. E tenha paciência, vocês não roubaram tempo. Se eu sair 21 horas, não serão culpados. Ok, vamos olhar a questão de Nicodemos. Dá para mudar o fundo? Ou os irmãos conseguem ver melhor com esse fundo? Ok. Não, piorou. O fundo normal que tem imposto, tem colocado. Ok, muito bom. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Irmão, é importante. Queres entrar no céu, tens que nascer de novo. Vir para a igreja não é garantia do céu. A garantia do céu é nascer de novo e permanecer na presença de Deus. Amém. Você pode vir para a igreja e naquele dia o Senhor não te conhecer. O entrar nessa porta, o pastor te profetizar, receber carro, receber as bênçãos, promoção, casamento, filho, o resto, não é sinônimo do que o céu está garantido. Você tem que entender isso. Vamos continuar o texto. Podemos estar falando de Jesus sobre os sinais, mas Jesus muda a conversa. Você fala, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não te vê com ele. Jesus disse, não, vamos inverter a conversa. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer.
Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de quê? E de quê? Não pode. Se você não nascer da água e nascer do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A minha pergunta é essa: nascer da água é o que é? Nascer da água é o que é? Não entendi. Batismo nas águas. E nascer do Espírito? Quer dizer que se você não for batizado com o Espírito Santo, não vai entrar no reino dos céus. Quem disse isso? Com ou sem batismo do Espírito Santo, se eu nascer de novo, eu vou entrar no reino dos céus. O falar em língua não é condição sine qua non para você entrar no céu. Não. Ei, igreja, acorda e escreva bem isso. O falar em línguas estranhas não é condição sine qua non para você entrar no reino do céu. Então quer dizer que ele não está falando do batismo do Espírito Santo. Nascer do Espírito, regeneração. Quando você é pecador, é incrédulo, não conhece a Deus, o teu espírito está morto. Está entendendo? E o teu espírito precisa nascer. Quando é que isso ocorre? Quando você aceita Jesus Cristo como o teu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Naquele instante começa o processo de regeneração. Será que o batismo nas águas condiciona a entrada no reino dos céus? Repito a pergunta: será que o batismo nas águas condiciona a entrada no reino dos céus? É verdade, na verdade te digo, volta ao 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Avança 6, vamos aqui 8. O que é nascido da carne é que? Aquele que nasceu de sua mãe. Você é carne. E o que é nascido do Espírito é? Novo nascimento. 8. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. 8 e último. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Antes de eu começar a minha caminhada com o Espírito Santo, o primeiro passo é a minha salvação. Se eu ainda não sou salvo e eu fui batizado com o Espírito Santo, ou estou a falar em línguas estranhas, aquele não é línguas estranhas dado por Deus, porque até Satanás dá às pessoas línguas estranhas. Os feiticeiros também falam línguas estranhas. E vem mesmo aqui na igreja, no cenáculo, também está lá, você diz: uau, aí mataram o espírito. É o espírito do outro espírito. Alguém está percebendo? Por isso é que o batismo do Espírito Santo é algo que só o Espírito Santo faz. O batismo do Espírito Santo não se ensina. Já expliquei aqui, né? Existe lugar que ensinam a falar em língua estranha. Hoje vamos colocar aqui cassete, hoje já quase não se usa cassete, vamos colocar aqui o aparelho do som com pendrive. O irmão Raul não é batizado com o Espírito Santo. Hoje você vai seguir o processo. Robo, ele vai ouvir um alto-falante, também vai repetir: robo. Outra vez: robo. O irmão vai. Primeira aula de hoje foi robo. Estava em sintonia? Amanhã, quando ele vai ouvir, vai ouvir robo, muma. Ele também robo, muma. Aprendeu o quê? Muma. Quer dizer, agora é robo, muma. Vai. Volta na terceira aula: robo, muma, morro. Então ele também robo, muma, morro.
depois de 7, 10 aulas, então o irmão já fala língua estranha. Pode começar a falar. E ele aí, robo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Você pode até falar línguas da magia. Magia branca, magia negra, no mundo das trevas. Batismo com o Espírito Santo é algo exclusivo que o Espírito Santo te dá. São línguas que Ele dá em você. Estamos a entender? Então, primeiro é a regeneração, a salvação. Ok? Então, João capítulo 14, versículo 16 a 17. Isso que acabei de explicar, vão entender agora. O que é que diz? Jesus está falando: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Este mundo que Ele está falando de pessoas não salvas, pessoas não convertidas. Quem ainda não foi salvo, não foi convertido, não pode receber o Espírito Santo. Estamos a compreender? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem ainda não foi salvo não pode receber o Espírito Santo, nem ser batizado com o Espírito Santo. Põe agora 1 Coríntios, eu explico e depois vou pular para outra coisa. Capítulo 2, versículo 12 a 16. Vamos olhar um pouco sobre o homem não salvo, o homem natural. 1 Coríntios, 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito de quem? Do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Avança. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Este homem natural está falando da pessoa não salva. A pessoas não salva, o incrédulo não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso é que ele parece loucura. A tua esposa não te entende porque ainda não foi salvo. O teu marido não te entende. O teu filho, o teu vizinho não te entende. Porque para ele isso é uma loucura. Porque lhe parece que é loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem que espiritualmente. Só quem é nascido de novo, só quem é salvo é que consegue entender as coisas espirituais. Para me referir às coisas do Espírito de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é aquele que foi regenerado, é aquele que foi salvo. A pessoa não salva, ele ainda não tem a mente de Cristo. Estamos em sintonia. Romanos, capítulo 8, versículo 8 a 9. Portanto, os que estão na carne não podem fazer o quê? Agradar a Deus. Está falando de homem carnal. Vamos avançar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
ver agora quando é que o Espírito de Deus habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Jesus. Não estou a falar se você não for batizado. Estou a falar se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Em outras palavras, se você ainda não é salvo, você não é de Cristo. O último versículo é mesmo esse 9. Não. É o 9. Ah, ok, agora não é isso. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se, condicional, é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus, e falamos do Espírito Santo, como ele se chama nos títulos? Espírito de Deus. Um dos nomes. Outro nome é Espírito de quê? De Cristo. Está no mesmo texto. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito Santo, esse tal não é dele. Sabe por que não é dele? Vamos voltar ao símbolo. Um dos símbolos que mostra que nós somos de Cristo é que? Alguém se lembra? Mais importante. O símbolo mais importante. Diga. Não. Antes do penhor, selo. A quando da salvação ele nos sela com o Espírito Santo. E selar, dissemos, era que? Representava que? Propriedade exclusiva de Deus. Quando nós somos salvos, o Senhor Deus nos sela com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, um dos seus símbolos é o selo, para representar que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Falamos selo também que autoridade. Yes ou não? Yes. Não é verdade? Então, se eu sou salvo, ele me selou com o Espírito de Cristo. É garantia de propriedade. Temos exemplo que a SIC faz, não é isso? Sela um armazém. É proibido alguém abrir sem autorização. Onde é que isso está nos levar para nós conseguirmos entender? Os incrédulos, todas as pessoas não salvas, elas não têm Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, eles ou elas podem receber qualquer espírito, porque a sua mente está aberta para qualquer coisa no reino espiritual. Agora, qual é a ação do Espírito Santo para com a vida destas pessoas? Em outras palavras, como é que o Espírito Santo vai atuar na vida dos incrédulos ou na vida dos descrentes? Pastor, aqui o texto está nos provar de que quem não tem o Espírito de Cristo, este não é de Cristo, quer dizer, não é salvo. Pode acreditar, todos da tua casa que não são salvos não têm Espírito Santo. Se lidar com alguém que tem Espírito Santo já é difícil. Agora imagina lidar com quem não tem Espírito Santo. Está a razão dos problemas que nós temos, né? É isso. Porque quem está tem Espírito Santo nos dá trabalho. E aí o Espírito Santo tem que trabalhar nessa pessoa. Agora, quem não tem o Espírito Santo, como fica? Qual é a ação do Espírito Santo na vida dos descrentes ou dos incrédulos? O Espírito Santo na vida dos incrédulos, na vida dos descrentes, na vida do homem carnal, do homem natural, ele não vem e habita. Não. No salvo, o Espírito Santo vem, habita. E aqui Jesus está dizendo, apóstolo Paulo, melhor dizer, está dizendo, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus faz que habita. E aqui nós vamos falar num tempo, 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo ou com Deus. Deus por nós
nós. Esses três. Ainda é para falar de hoje. Só para você entender. Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. A mesma coisa que eu quero dizer, o Espírito Santo por nós, o Espírito Santo conosco, o Espírito Santo em nós. Até o próprio Jesus disse, o Espírito de Deus é sobre mim, é sobre, por cima. Ele não disse, o Espírito Santo está dentro de mim. Essas coisas são gostosas. São gostosas. Eu estou a sentir o gosto. Glória. Tipo, sou o Masterchef, sabe? Não é tipo, sou mesmo. Espiritual agora, né? Masterchef. A cozinhar aquela alegria. Você sente o prazer e a vontade de dizer, sinta o mesmo. Amém? A intenção é que você sinta a mesma coisa que eu estou a sentir. Deus está caminhando com Deus, irmão. Coloca aí João 16, versículo 7 a 9. Vamos ver a ação do Espírito Santo nos incrédulos, nos descrente. O modo do Espírito Santo trabalhar nos incrédulos. O Espírito Santo, ele não vem para morar nos incrédulos. Porque, irmão José Manuel, ele não tem licença para fazer isso. Porque o espírito daquele homem não é um espírito regenerado. O que o Espírito Santo tem que fazer é ter acesso para regenerar, para transformá-lo. Quando ele tem acesso para fazer isso, faz que aí depois ele começa a morar. Jesus está dizendo. Percebeu? Versículo João, eu disse 16, versículo 7 a 9. Não vamos chegar a 21 horas, daqui a 10 minutos eu acabo. Estou a comprimir tudo. Esse é Jesus que está a falar com os seus discípulos. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Esse texto vamos tratar muito na próxima semana, terça e quinta. Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Consolador é quem? Amém. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele quem? Espírito Santo. Alguém se lembra dessa matéria? Falamos de quê? Pronome. Sim. Quando falamos da personalidade da pessoa do Espírito, ele carrega o quê? Os pronomes pessoais. Quando ele vier. Quando quem vier, o que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Avança, depois vamos voltar nesse versículo 8. Do pecado, porque não creem em mim, não creem em Jesus. Avança. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Avança. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Volta ao versículo 8. O modo do Espírito Santo agir na vida de um pecador. Só entender a linguagem, né? Quantos pecadores estão aqui? Irmã Marlene, a pergunta vem para ti. A pergunta é para a igreja. Quantos pecadores estão aqui? Os pecadores que estão aqui, levantem as mãos. Tenha medo de levantar. Ok, podem baixar, pecadores. Não tem problema. Amém? Amém. Estamos aqui para ensinar. Amém? O Chico Pastor está sempre a dizer: participe em todos os cultos. Dessa forma você faz que? Aprender. Todas as aulas, obrigado. Quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo. Fará que? Convencerá o mundo do pecado. Vai convencer os discípulos do pecado? Por quê? Porque o discípulo está salvo.
vai convencer o mundo, vai convencer o descrente, vai convencer o incrédulo, o bêbado, o beberão, o prostituto, o adúltero. O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai lhe convencer do pecado. Como é que ele convence do pecado? Por isso que os irmãos vêm, pregamos, no fim fizemos um apelo. Quem ouviu a palavra quer aceitar Jesus como seu Senhor e ninguém pode levantar que eu quero se não for convencido pelo Espírito Santo. Você, mãe, pode dizer no teu filho, no teu marido, vai em frente. Não vai vir. A salvação não é questão de imposição. Vamos entender? É uma ação de alguém ouvir o Evangelho e à medida que ele está ouvindo, o Espírito Santo está a trabalhar, levando a compreender que ele é pecador de pai e mãe, pecadora de avô e de bisavô, e que precisa da salvação, e que se morrer assim sem Cristo, o inferno está garantido. E aí a pessoa levanta, se rende aos pés de Cristo. Esta é a primeira ação do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Quando ele é convencido, ele abre a porta do seu coração. E nós gostamos de citar aquele texto, Apocalipse 3, 3:20, quê? 3 quê? 3:20, né? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouviu minha voz, abriu seu coração, entrarei. E quem disse aquele texto é conspirador? Não tem nada a ver com pecador. É o hábito. Alguém citou, todos nós seguimos a mesma linha. O primeiro errar nos leva todos nós naquele erro. E da citamos aí. A ação do Espírito Santo é fazer, quando os irmãos estão aí evangelizando, você leva a palavra. Até que no João 3,16 que nós amamos, e Jesus vai falar então com Nicodemos. Mas deixa isso de nada. Estamos na escola de Deus. De tal maneira que Deus amou o mundo, que Deus seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Se esta pessoa aceitou, ele foi convencido do seu pecado pelo Espírito Santo. Ele vai reconhecer que é pecador. Alguns choram. Eu conheço bem. Eu mesmo maltrato minha mulher. Eu mesmo. Ai, Jesus me perdoa. Por si próprio ele não faria isso. É o Espírito Santo que lhe convenceu. Em outras palavras, o Espírito Santo colocou um espelho na vida dele. Ele se olhou, viu mesmo que ele é porco e precisa de um banho espiritual. E a única pessoa que pode lhe dar esse banho é Jesus Cristo. E a maneira de Jesus lhe dar banho é ele dizer: Jesus, reconheço, eu não presto, eis-me aqui, trabalha em mim. Os irmãos entenderam? Então a ação do Espírito Santo é exatamente essa: nos convencer. Agora, irmão Raul, vem por favor. Irmã, quem fora vem. Esses dois irmãos são pecadores. Vieram cá em frente. Estamos em sintonia todos. Acompanhe essa ilustração. Ao vir cá em frente, porque ouviram o Evangelho, aceitaram no seu coração, e aqui vamos orar junto com eles. Eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Não temos tempo para fazer oração, mas você já tem ouvido a oração que a gente faz aqui em quase todos os cultos. Eles aceitam Jesus Cristo. A partir deste momento que ambos aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe o que é que vai acontecer? Vai para Efésios capítulo 1, versículo 3. E depois 4, versículo 40. Já falamos isso na
aqui na passada. A partir deste momento que o Espírito Santo lhes convenceu, eu disse capítulo 1, versículo 13. Sabe o que vai acontecer? Deus vai selá-los com o seu Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo agora entra neles. O Espírito Santo estava fora deles. Alguém está compreendendo? Enquanto pecadores, fora ele está a agir para levá-los a compreender a necessidade da salvação. Quando eles compreendem, entendem que precisam ser salvos, vão renunciar os seus pecados, o seu passado, e abraçam Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo que estava fora trabalhando, agora ele entra. É selo. O texto diz: em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, falamos muito desse texto, e tendo nele crido, está vendo o processo da salvação? Ouviu o evangelho e acreditou, creu no evangelho. Para crer é necessário o Espírito Santo convencer. Fostes selado com o Espírito Santo da... Quando os irmãos aqui em frente dizem, confessam publicamente, creem com seu coração, como diz Romano, e com sua boca confessam que Jesus Cristo é o Senhor, imediatamente Deus sela. É um processo espiritual que não se vê olho humano. Quando os irmãos estão voltando para casa, eles já não são mais as mesmas pessoas. Há um selo do Espírito Santo para dizer que são propriedades de Deus. Em outras palavras, eles têm o Espírito Santo. 4:30, Efésios 4:30. 4:30. Não entristeçais quem? O Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da... No dia da salvação, todos nós, o dia em que nós fomos salvos, nós fomos selados. Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Obrigado, sentem-se. Vamos precisar mesmo hoje. Então, quero dizer o quê? Podem ficar de pé, é melhor voltar. Podem ficar de pé. Quero dizer o quê? Vou encerrar a igreja. Os 2 irmãos, o irmão Raul e a irmã Elizabeth Indala, têm o Espírito Santo consigo. Amém? Onde é que ele fica, o Espírito Santo? Quando ele entra? Dentro aonde? Aonde? No coração. Concordamos todos no coração? Sim. Também estão em dúvida? Não. No coração. O Espírito Santo está no coração dele e no coração dele. Escute bem isso e aprenda. Todos nós, a quando da salvação, Deus nos dá o Espírito Santo por certa medida. A medida do Espírito Santo que ele recebeu na salvação é a mesma medida que ele recebe a quando da salvação. É a medida que o irmão que será salvo hoje vai receber. É a medida que aquele que vai ser salvo amanhã, depois da manhã, vai receber. Os irmãos entenderam isso? Aqui é uma coisa importante, e muito importante, sobretudo no que vamos tratar na quinta-feira. Todos nós, a quando da salvação, recebemos Espírito Santo na mesma medida. Quer dizer, essa minha garrafa, ela é 33 centilitros. Mas deixa eu ver. Ainda não. Ainda não. Ok. Muito bem. Este recipiente é o irmão Raul. Estamos em sintonia? Este recipiente é a irmã que for Elizabeth. Esse recipiente é você e eu quando formos salvos. Os irmãos conseguem perceber o nível da água que está aqui? Conseguem? E um dos símbolos do Espírito Santo é quê? Quem crê em mim, como diz a Sagrada Escritura, rios de água correrão no seu.
A mulher no poço, aquela mulher samaritana, João 4, disse a Jesus: dá-me, Senhor, desta água, para que eu quê? Não, para que eu não beba, não, para que eu não venha mais aqui. Ela não queria mais vir, me dá essa água. Não preciso mais vir no poço. Se Jesus estava a dizer, se soubesse quem te pede água, seria você a pedir a água. Ela, quando entendeu, disse: não, Senhor, me dá essa água, para que eu nunca mais venha no poço. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus te dá Espírito Santo. Ele entra em você numa medida. Esta é a medida, é uma ilustração do Espírito Santo em cada um de nós que foi salvo. Compreendemos? Quer dizer que o Espírito Santo fica dentro de nós numa determinada medida quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A medida é igual. É a mesma para todo homem que foi salvo. Agora, esta é a tarefa, esta é o passo que o próprio Deus faz. Ele coloca em ti o seu Espírito Santo. O Espírito Santo no crente pode ser medido, é mensurável. Anota bem isso. O Espírito Santo no crente, no homem salvo, é mensurável. A quando da salvação temos a mesma medida, mas na caminhada nós já não temos mais a mesma medida. A medida do Espírito Santo do irmão Raul pode ser diferente da medida do Espírito Santo da irmã Elizabeth. Pode ser diferente da medida do Espírito Santo na irmã Paulina. Pode ser diferente da irmã Carolina ou no irmão Mike. Alguém entendeu isso que eu disse? O nível do Espírito Santo, quando somos salvos, é o mesmo para todos. Deus distribui. Agora, assim que estamos a caminhar com Deus, esse nível pode aumentar ou esse nível pode ficar estático. Jesus Cristo foi o único que teve Espírito Santo sem medida. Repito antes de vos dar o texto. Jesus Cristo foi o único na terra que teve o Espírito Santo sem medida. Fora de Jesus, não importa se és pastor, és profeta do primeiro grau, do último grau, se és querubim, anjo, apóstolo, o Espírito Santo no homem tem nível, tem medida. Ela pode ser mais ou ela pode ser menos. Alguns podem ter mais e outros podem ter menos. Isto não tem nada a ver com Deus. Isto tem a ver com o homem. O que tem a ver com Deus, Ele te dá quando você é salvo. Agora, na caminhada, você que tem que buscar. Alguém entendeu isso? Amém. Na salvação, Ele nos distribui a mesma medida. Agora, na caminhada, eu é que tenho que desejar, eu é que tenho que buscar. Se o irmão Raul busca mais, o nível, a medida do Espírito Santo nele será diferente na irmã Kéfora. Aceitaram Jesus no mesmo dia, mas em 1 mês, 2, 3, 4 meses, esse irmão está longe. Essa irmã continua com essa mesma medida, o Espírito Santo. Não perdeu a salvação, continua salva. O Espírito Santo que Deus nos dá não é o batismo do Espírito Santo. Quando somos salvos, o Espírito na qual Deus nos sela não é batismo com o Espírito Santo. Não. É o selo da propriedade, da pertença, que nós pertencemos a Deus. A medida é a mesma. Quando começarmos a caminhar, essa medida pode crescer mais. Vamos olhar Jesus Cristo e o Espírito Santo sem medida. Coloca João 3, versículo 27 a 34. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe.
Ok. Eu disse versículo 27 a 34. Ok. João respondeu, é o João no caso, e disse: o homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. Irmã Paulinha, nesse texto faz sentido, né? Sim, professor. Ok. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Avança. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João está feliz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Só estamos a ver o contexto. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus, presta atenção, é aqui que está falando em Cristo, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Isso não está falando de homem, está falando de Jesus. O Espírito Santo em Jesus é ilimitado. Deus deu a Jesus o Espírito Santo sem medida. De tal maneira que nos 9 dons espirituais, 8 deles operaram em Jesus, menos um. Que é de diversidade de línguas. Jesus não falou línguas estranhas. Amém? Jesus não falou línguas estranhas. Os restados dos dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, operações de milagre, discernimento de espírito, operaram em Jesus, exceto o dom, porque o dom de diversidade de língua é para a nossa dispensação, é para você, não para ele. Deus deu a Cristo Espírito sem medida. Jesus Cristo não precisou de batismo do Espírito Santo. Mas você e eu precisamos de batismo do Espírito Santo. Ok, hoje não estou a usar meu micro lapela. Este é um nível. Ok? Pastor. Estamos em sintonia? O pastor disse dispensação. Começa a sua. Já falei sobre dispensação. Falei no domingo. Não estava domingo, né? Não ouviste a palavra dispensação? Alguém ouviu sobre dispensação no domingo? Domingo, culto do domingo. Não ouviram essa palavra dispensação? No domingo falamos sobre dízimo. Falei, mas está bem, hoje vou explicar. Este é Espírito Santo quando da salvação, ok? É água, é um nível, tá? Pronto, pode pegar. Esse nível é recipiente, representa uma pessoa. Esse recipiente também representa a outra. O nível da água é a mesma? Não. Este está cheio. Amém? Amém? Quer dizer que este é uma caminhada. Mas essa caminhada não é uma caminhada que significa caminhada anos. É busca. Foi buscando, foi desejando, e o Espírito Santo foi sendo o quê? Adicionado na vida dele. Adicionado na vida dele. Estamos a compreender, amados irmãos? Isso é que vai nos dar matéria para quinta-feira. Vou terminar já aqui. Quero dizer, mesmo conforme nós estamos aqui, o Espírito Santo em nós não está no mesmo nível. Isso não tem nada a ver de ser apóstolo, de ser pastor. É claro que o pastor tem mesmo essa responsabilidade que tem que buscar para ter mais. Não tem como, se você quer ser verdadeiro pastor. Amém? A minha pergunta aqui, qual é o nível do Espírito Santo na tua vida? Você tem que se perguntar, qual é a medida do Espírito Santo na minha vida? Qual é a medida? Qual é o nível? Ele está lá, está. É pouco, mas está lá. É muito, está cheio, mas
está lá. Lembrem do exemplo que eu dei quando começamos a série dízimos e ofertações de graça. Sobre, devemos exemplo aqui do recipiente. Água em diferentes recipientes. De quem tem um bidão de 1 litro, quem tem bidão de 5, de 25, quem tem tamborão e quem tem vinho no rio. São níveis. Você tem tanque, mas precisa de caminhão de cisterna para te abastecer, ou então água canalizada, mas eu vivo no rio, não preciso. Eu só banhar. Se a conduta arrebentar, você não tem água em casa, mas eu no rio tenho sempre água. Níveis. Amém? Então o Espírito Santo na vida de alguns, o nível dele é assim. Outros é assim. Outros é 1 litro, outros é 5 litros, outros já é tanque. E alguns já estão bem no rio. E também no rio há diferença. Uns estão na praia. Está na praia, naquela areia, não está na água. Eu ouvi o som da água, veio a água. E alguns conseguem colocar os pés. Lembre-se daquela mensagem que eu preguei, acho que preguei o ano passado, meio de mais 1000. Água no tornozelo, água no joelho. Você pode entrar na praia. Amém? Está lá, nesse sábado até fiz praia. Água aqui, está na água, está ou não está? Mas você está aqui, mas a água não está aqui. Deus nos ama. As coisas espirituais são uma bênção. Termino dizendo uma coisa, isso vamos desenvolver na quinta. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo, a outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. São duas coisas distintas. Não, deixa corrigir, começar do princípio. Uma coisa é receber a salvação, e nela eu tenho o Espírito Santo. A outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. E a outra coisa ainda mais é o fruto do Espírito Santo. Vou vos ajudar corrigindo. Muita gente diz os frutos do Espírito Santo. Não é os frutos, é o fruto, é um fruto. Gálatas 6, 22. Coloca ali, terminamos com esse texto. É o fruto do Espírito Santo. Cenário da salvação aprendam. Eu não quero vos ouvir mais a falar os frutos do Espírito Santo. É o fruto. O que é que diz? Gálatas 6, 22. Quero que seja o versículo 22. Ele fala das obras da carne, depois fala do fruto do Espírito. 22. Gálatas 5, pastor. 5, perdão, desculpa. Os leitores da Bíblia vão estar. Está escrito o quê? Mas o fruto do Espírito é quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. As pessoas pensam que é fruto por causa disto aí. Está lá claro. O fruto é um. Nunca mais diga os frutos. Não são os frutos. É o fruto. Esse fruto tem qualidade. E as qualidades são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Alguém ouviu e anotou? Eu tenho ouvido aqui muita gente a falar os frutos do Espírito Santo. Não são os frutos do Espírito Santo. É o fruto, diria assim o brasileiro. O fruto. O fruto é um. Esse um fruto tem qualidades. Amém? Eu vou falar disso. Se coloque bem. Alguém aprendeu alguma coisa? Amém. Fiquem em pé. Fica todos de pé. Vou te pedir uma coisa agora. Fica em pé. Fecha os teus olhos para orar. A tua oração vai ser: Senhor, esse código civil que eu aprendi nessa noite, que não sai do meu coração nem da minha mente,
que eu guarde e possa caminhar com Ele. Isso é que você deve orar agora. Tens 1 minuto para orar, fale com Deus. Pai, obrigado por nos levar neste nível. Nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, no poderoso e majestoso nome de Jesus. Meu Deus e Pai, ajuda o Teu povo. Há um lugar que o Senhor está nos levando, e há um lugar que o Senhor quer nos levar. Mas isso não depende de Ti, depende de nós, da nossa sensibilidade, da nossa entrega, da nossa percepção das coisas espirituais. Nos ajuda, nos ajuda. Ajuda o Teu povo. Ajuda o Teu povo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Há alguém aqui pela primeira vez, você não é crente, ouviu a palavra de Deus, quer dar sua vida a Jesus, aceitado como Senhor e Salvador. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Os não salvos. Naquela hora vi muita gente não salva. Alguém quer aceitar Jesus? Os pecadores. Ninguém quer aceitar dentro dos pecadores? Ok. Não tem nenhum pecador. Vamos fazer como na quinta. Vou dar os anúncios. Pega já a tua oferta, o teu dízimo. Vamos fazer oração pelas ofertas, dízimo e oração para ir para casa. Assim que terminar, daí você vem, põe a tua oferta, dá o teu dízimo.